Vamos dar início à nossa aula de definição de biologia evolutiva. Nossa aula vai ser uma aula de campo que a gente vai tentar mostrar alguns aspectos da evolução no Parque do Cocó. Como não dá tempo de mostrar tudo, nós vamos tentar mostrar alguns tópicos, algumas características da seleção natural nesse ambiente. Pronto. O exemplo de seleção natural são esses felinos. Nós sabemos que o gato doméstico ele não tem predador. Então, assim, um lugar onde ele encontra facilmente alimentação e um espaço para conviver sem perigo, ele reproduz em grande quantidade. Só que, então, isso aqui vai gerar, né, mudança no seu comportamento. Né? E pode haver um momento em que haja aleatoriamente, haja uma adaptabilidade. Ou seja, eles não têm predadores naturais do ponto de vista do ambiente, mas eles têm um predador natural que são exatamente ou em alguns momentos os seres humanos e os próprios automóveis. Mas sempre você percebe que hoje eles estão mais adaptáveis a perceber esse tipo de perigo. Então isso já demonstra uma questão de seleção natural. Pronto, tá aí. Então a gente pode perceber o seguinte, que um dos espécies que vem a nascer nas próximas gerações, ele já esteja com a visão mais apurada, certo? Para perceber esse tipo de perigo e dessa forma continuar entrar em processo de adaptabilidade e que os mais fortes vão sobreviver ficando os mais fracos. Agora, percebe-se que é um perigo que não é um perigo biológico, mas é um perigo mecânico, ligado à tecnologia, à inovação que o animal ele também se adapta a novas situações. Não é o animal, quem vai se adaptar são geneticamente a visão, o olfato, para perceber a presença de automóveis na área. Temos outro exemplo aqui de coadaptações, em que você tem um ambiente com várias espécies juntas, cada uma com características bem diferentes. Por exemplo, nós temos aqui esse tipo de planta aqui que você percebe que ela está bem adequada à estação do ano, que é a primavera. Você vê que está cheio de flor, está cheio de flores. Mas é uma planta que não é característica da nossa região. Apesar de nós termos aqui um exemplo de uma floresta, mas é uma floresta litorânea, ou seja, a zona da mata. Nesse exemplo aqui nós temos 3 espécies convivendo no mesmo ambiente, né? Que nós poderíamos considerar uma coadaptação. Cada uma com sua especificidade, mas você percebe que uma está concorrendo com a outra em busca da melhor posição para captar a luz do sol para realizar a fotossíntese. Então você percebe que uma cresce mais do que a outra. Então aqui é um processo de adaptação, porque nós estamos num ambiente que as espécies naturais, eles tiveram que agora se readaptar, que foram trazidas espécies que não são próprias desse tipo de vegetação, que é a vegetação do Parque do Cocó. Ou seja, já tem plantas como ficus, certo? Como outros tipos de frutíferas que não são muito comuns, como aqui a goiabeira, certo? Que não são comuns aqui dessa área. Então elas têm que começar a conviver com plantas de características totalmente opostas a dela. Isso é um exemplo de coadaptação. Encerrou quem? Ah, já vai. Vixe, Louro, tu não desligou. Pronto. Outro exemplo que a gente pode citar aqui é o trade-off, em que a seleção de um fator que não é o melhor, ele se sobressai, né, por necessidade. Então a gente percebe aqui que devido à grande quantidade aqui no Parque do Cocó de animais domésticos, certo?
algumas características, né, que são maléficas, às vezes são até maléficas para os animais, eles acabam se sobressaindo pelas mudanças, pelas alterações do ambiente, a variabilidade do ambiente, né, e faz com que as pessoas tenham que, faz com que os bichos, os animais, eles tenham que se adaptar de alguma forma, e essa adaptação ela vai passando. Então a gente percebe assim que algumas características que não são próprias de animais domésticos e que às vezes atrapalham até na própria forma de seleção, né? Para que o mais adaptável permaneça, os mais adaptáveis permaneçam, eles acabam sendo maléficos para uns e benéficos para outros, né? Então, os animais domésticos, eles perdem muito das suas características iniciais para poder se adaptar ao ambiente em que o próprio ser humano, ele não consegue o próprio ser humano se torna o seu único predador. Vamos falar agora um pouco da seleção natural, que ocorre muito no ser humano. Aqui vocês vão perceber que no Parque do Cocó tem muita gente andando de bike, fazendo caminhada. Isso aí nós chamamos de fitness. Fitness é a forma em que a gente pode caracterizar a seleção natural do sexo, né? Hoje o nosso modelo mental de pessoas que são mais bonitas, né? O homem que é mais adequado, o macho mais adequado, são aquelas pessoas mais magras, que fazem exercício, que têm um corpo sarado. Isso aí também é um processo de seleção natural, porque é um exemplo, né? E você percebe que os machos eles buscam isso, não só do ponto de vista da saúde, mas também como forma de agradar, né, as mulheres, as parceiras. Então isso também é uma forma de seleção natural. Então hoje cada dia mais está se preocupando com isso. Outra questão que vale a pena ressaltar é a questão da própria questão ligada com a saúde, em que a saúde ela se torna um fator relevante, né, de manutenção. Então você sabe todos os perigos da obesidade. Então hoje, cada dia mais, geneticamente, nós vamos tentando nos adaptar para que nós cheguemos numa situação em que a obesidade ela possa ser tirada da nossa genética pelas formas como nós convivemos no nosso ambiente social. Isso é muito relevante porque ele faz parte também da escolha sexual das mulheres para com os homens. Porque homens que praticam mais exercício são considerados mais apropriados para casar, para a procriação. Vai. Aqui no Parque do Cocó, outra coisa que a gente pode ver é o exemplo de irradiação e extinção. A irradiação, ela ocorre por quê? Como já foi dito anteriormente, pela falta de predadores, certo? Pelo isolamento. Isso faz com que a área, como não tem predadores e algumas espécies, alguns animais como ratos, como os próprios gatos, eles fiquem restritos a uma determinada área, há uma quantidade maior, né? Só que ao aumentar a quantidade, podem aparecer alguns predadores, né, que não são os naturais, mas que eles aparecem até pela própria quantidade da espécie, né? Ou então, como aqui no Parque do Cocó, nós temos áreas que estão concorrendo a uma superpopulação de espécies que não fazem parte da vegetação dessa área, né? Como esse tipo de espécie que nós estamos vendo aqui, né? Muitas fruteiras que não são específicas dessa área, muitos animais domésticos. O que é que vai acontecer? Vai acontecer assim, a evolução pode levar a aparecer predadores outro tipo de predadores pelo próprio tipo de ambiente. Então isso aí pode, em algum momento, causar a extinção de alguns animais, né? E se não houver um processo aleatório de seleção natural em que vai aparecer
um espécime aleatoriamente, mas... Então turma, aqui era só para exemplificar alguma das nossas características estudadas em sala de aula, nessa aula de campo. Pronto. Turma, outra coisa que a gente poderia falar, até como forma de aparecimento de possíveis causadores da extinção de uma espécie, é o próprio ser humano. Então vocês percebam que aqui no Parque do Cocó transitam muitos automóveis, né? Esses automóveis, né, tem duas saídas para os espécies que vivem aqui. Ou eles vão ser extintos, ou eles vão se adaptar, né? As espécies animais, elas têm mais facilidade em se adaptar, né, geneticamente. E as espécies vegetais, elas talvez não tenham tanta facilidade, porque são vários tipos de predadores que podem causar a sua extinção. Mas no caso aqui dos automóveis, você percebe o seguinte: a poluição, né, o perigo para os animais que não tem como se defender, certo? As próprias áreas que são devastadas, áreas naturais, para que os carros possam transitar, ou seja, um espaço que era para ser só da vida natural acaba sendo invadido também, né, por perigos mecânicos que podem causar a extinção de alguma espécie aqui nesse ambiente, certo? Porque aqui nós também temos uma variedade muito grande de insetos, né, que alimentam os pássaros, e se alguns tipos de insetos eles deixam de existir, ocorrerá uma nova forma de adaptação geneticamente constituída, ou então uma própria espécie aqui dessa área, ela pode vir a desaparecer exatamente pela quantidade de desmatamento e pela frequência do trânsito de pessoas e de automóveis dentro do parque.